Oi, gente, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Hoje, essa semana, a gente vai falar sobre Simple Past. Então, a gente vai comentar um pouco sobre o que é, né? Esse tempo verbal. A gente vai falar um pouco sobre a diferença dos verbos regulares para irregulares, que são os verbos que isso é muito pertinente na hora de conjugar o verbo para o simple past, a estrutura da frase, e eu trouxe também algumas questões para ajudar vocês a fixarem a matéria, tá bom? Eu deixei aí no slide o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma questão sobre inglês, vestibular, sobre Simple Past em si, alguma coisa dessa aula também, podem me mandar que eu respondo todo mundo, tá? Então, bom, primeiro, Simple Past, ele é um tempo verbal da língua inglesa. Então, igual a gente viu semana passada com Present Continuous, o Simple Past também é um tempo verbal. E ele é utilizado principalmente, né, para descrever ações finalizadas no passado. Então, eventos que já aconteceram e não acontecem mais. Não reparem aí a minha falta de coordenação para marcar aqui. Muito difícil aqui no computador. Mas, então, Simple Past, ele demonstra uma ação que ocorre no passado e uma ação que ocorreu no passado que não ocorre mais, que já aconteceu e já acabou, foi finalizado no passado, certo? E é um tempo verbal muitíssimo importante, muito utilizado, tanto pelos falantes, tanto nos vestibulares, no Enem, então é muito pertinente que vocês vejam para que vocês possam identificar quando o texto está falando, essa frase, ela está no passado. E isso é, nossa, muito pertinente para que vocês interpretem bem a questão, tá bom? Então aqui eu coloquei a diferença entre esses três tempos verbais, que foram os três que a gente já viram aqui no cursinho. O primeiro, simple present, que foi a primeira aula. I study, o verbo aqui no infinitivo, né? Eu estudo no presente. Present continuous, que a gente viu semana passada. O verbo to be aqui, pronome verbo to be, I am studying, ing. Eu estou estudando, certo? Dando ideia de algo que está acontecendo no presente, no momento da fala, e que que está dando continuidade, que você ainda está fazendo no momento da fala, certo? O simple past é mais algo que você faz normalmente, um hábito, parte da sua rotina. E o simple past, que a gente vai ver hoje, que a gente vai colocar aqui, ó, o ed, certo? Aqui eu acrescentei o i por conta do y, é uma exceção, tá? I studied, eu estudei, certo? Ó, para conjugar o verbo no simple past, você precisa saber se o verbo é regular ou irregular. Mas como é que eu sei? Olha, não tem um jeito mágico de saber se o verbo é regular ou não. Eu não vou falar decorando, mas sim conhecendo. Porque quanto mais você escuta um verbo, escuta ele no passado e tal, você percebe qual que é a forma dele, percebe se ele é regular ou não, certo? Então, isso é questão de hábito. Você ter hábito para ter contato com esses verbos constantemente. Daí você vai lembrar. Aqui, ó. Se for regular, a maioria dos verbos são, tá? Acrescente o sufixo ed. Então, no final da palavra, você vai acrescentar o ed. Aqui tem vários exemplos. Love, amar. Loved, amado. Amado não, perdão. Amou, né? Like, liked. Que é gostar, gostou, certo? Die, que é morrer, died, que fica morreu, certo? No passado.
ó, o ED aqui. Tanto que você vê que aqui já tem um E no final, você não precisa colocar outro E, você só coloca o D. Tem algumas exceçõezinhas para colocar esse ED, às vezes você tira uma letra, como aqui e tal. Só que são questões bem específicas que você aprende quanto mais contato você tiver com a língua. Então não é muito necessário, principalmente para o vestibulando, ficar decorando essas regrinhas. Play, que é jogar, played, que é jogou. Kill, killed, que é matar, matou, certo? É um pouco difícil de pronunciar esse ED, eu acho difícil, principalmente vejo que vários brasileiros também têm essa dificuldade. É que também você não escuta o som certinho do E e o D. Por exemplo, nas palavras que terminam com T, tipo start, que é começar, quando você coloca ED você escuta melhor, fica started. Agora, quando nas outras é bem suave, eu acho mais suave, um pouco mais difícil de pronunciar e também de perceber. Agora, no caso de vocês, que é se o seu foco, né? No seu caso, se o seu foco é para leitura, para vestibular e para o Enem, não é algo tão pertinente, sabe, de se preocupar. Mas realmente, com o tempo você vai tentando falar e você vai pegando o jeito. Aqui, hate, hated. Ó, terminou com um T, hated. É mais fácil, bem mais fácil de pronunciar do que, por exemplo, play, played. É bem mais suave, eu acho. Mas é bem simples, é só colocar o ED. Você viu que tem o ED, percebeu que é um verbo, então você sabe que está no passado, tá? Agora, se for irregular, você confira na tabela dos verbos irregulares e sua forma no Simple Past. Essa tabela você encontra normalmente em apostilas de inglês ou na internet você encontra diversas tabelas. Eu vou colocar a tabela aqui no slide para vocês perceberem e vocês saberem identificar a palavra correta para o Simple Past. Então, por exemplo, aqui ele está no infinitivo, certo? Então, awake, que é acordar, despertar. No Simple Past é awoke. Você vê que ele muda o verbo, ele fica diferente, certo? Aqui tem o past participle, que no momento não vai ser pertinente para vocês estudarem. Só com esses 3 tempos verbais que eu já passei aqui não é necessário. A gente vai ver mais para frente o passado particípio, né? E a quarta coluna vai ter o significado, certo? Então, o que significa esse verbo? Então, por exemplo, be, o verbo be, que é o verbo aqui, o significado, ser, estar. No simple past, fica was para is e para am, e were para are, certo? Então, lembra que vocês já viram o verbo to be no presente simples. No passado simples, em simple past, é was para I, eu. Deixa eu escrever aqui para caneta. Was é para I, que sou eu. She. Nossa, isso aqui era pro ser um E. Tá bom, gente, dá pra entender. He. E it. Certo. Isso aqui tudo. Ele utiliza o was. Gente, eu sou péssima nos esquemas, mas dá pra entender, isso que importa. Was.
Isso é um S. Isso aqui, certo? Agora, para os outros pronomes. You. Se eu conseguir escrever. You. We. Ah, ficou certinho. Ficou mais certinho. E they. Se vocês não relembram. Ó, peraí. Deixa eu escrever. Nossa, Jesus amado. Tá, finge que eu não escrevi nada aqui não, tá? Ignora. Deixa eu tentar escrever do lado. Pronto. O I, she, he, it é eu, ela, ele. E o it que é pra objeto, animal, essas coisas. Que é was, utiliza o was. I was, she was, he was, it was. Agora para you, we, they, que é você ou vocês, nós e eles ou elas, a gente utiliza o were. Isso é importante, tá, gente? Você lembra que no simple present vocês viram o verbo to be no presente, agora aqui no passado, que é o were. Tá, se não dá pra entender minha letra, é esse aqui, tá, gente? Were. E no past participle, been. Mas por enquanto a gente não vai ver o passado particípio, certo? Ó, become, que é tornar-se, fica became, e no passado particípio, become também, certo? Então, dê uma olhada, tirem foto, ó, aqui tem a continuação da tabela, então aqui de novo, no infinitivo, break, o significado aqui no final, que é quebrar, e simple past, broke, certo? Então, eu quero falar quebrar no passado, eu não sei, e não tem ED, breaked, você nunca vai ouvir falar breaked com ED no final, não existe. Então, você vai lá na lista, nessa tabelinha aqui, e você consulta, é broke. Normalmente, muitos professores fazem os alunos decorarem essa tabela. Se for de seu interesse saber todos esses verbos, é tudo bem decorar. Só não pode decorar e depois deixar de lado. Você tem que decorar e constantemente ter acesso e criar o hábito de ter acesso a essas palavras, a escutar coisas em inglês no passado, ler coisas em inglês no passado. Porque daí, quanto mais você vê essas palavras, mais você tem contato, mais o seu cérebro entende que é importante que você tem que lembrar, certo? Então, dê uma olhada aqui, tirem foto ou print, né? Qualquer coisa tem na internet também. Ó, a continuação. São só esses 3 slides. Ó, vamos ver outro verbo aqui. Por exemplo, esse aqui, swim, que é nadar. Significado aqui. No passado é swam, certo? E no passado particípio, swam. É um pouquinho estranho no começo, mas depois você vai se adaptando, né? Conhecendo, soa mais natural, tá bom? Então agora vamos ver sobre a estrutura da frase do passado simples. Então, se o verbo for regular, a gente utiliza a seguinte regra: o sujeito, verbo no simple past, que é a raiz do verbo, né? Ele no infinitivo, mais o ed, certo? Como a gente já viu, né? Então, óbvio que isso aqui é numa frase mais simples, né? Que tem essa ordem: sujeito, verbo, objeto da frase, essas coisas. Então, ó, o sujeito, she, que é ela. O verbo no simple past, que é a raiz do verbo like, gostar, com ed, liked. E a continuação da frase, né? The cake, o bolo. Ela gostou, eu traduzi errado aqui. Não é ela comeu, eu confundi essas duas frases, tá, gente? Ela gostou, aqui tá errado. Ela gostou do bolo, certo?
Então, se o verbo for irregular, a regrinha fica ainda mais simples. Sujeito e o verbo no simple past, forma irregular, certo? Então, he é ele. Ate. Vamos dar uma olhada. Será que a gente sabe o que é ate? Ate é comer. Ó, a gente vê aqui. Ai, pulei demais. Olha aqui o ate. Ate é de eat. Eat a gente já viu. Se não for, acho que se não me engano, aula passada. Eat, que é comer. No passado, ele fica ate. Tipo um até. Ate. Voltando, he ate the cake. Ele comeu o bolo. Agora sim a tradução tá certa. Ó, pra frase negativa, você vai colocar o sujeito. Aqui o I, eu. O did not é o do. Você lembra que no presente simples, para você colocar a frase negativa, você tem que colocar o sujeito, o don't ou do not e o verbo infinitivo. Então, ó, voltando aqui, o do, ele é irregular, então não fica do com ed. Seria muito estranho. Ele no presente, no simple past, no passado simples, é did. Então, quando você vai colocar no negativo, ele fica did not ou didn't, certo? Então, o sujeito didn't e o verbo no infinitivo, sem o to. O verbo no infinitivo mesmo, porque aqui já tá didn't, você já tá mostrando aqui que é passado. Então, você não precisa colocar o outro verbo, o verbo principal no passado também. Fica like, normal. I didn't like her. Então, eu não gostei dela, certo? Para frase interrogativa. Lembra que na frase interrogativa, o sujeito e o verbo, eles mudam de lugar. E quando é aqui no caso que tem o do, aqui como é passado did, você troca sem ser o verbo principal, né? Você troca de lugar com o did. Então, primeiro vai ser o did, o verbo auxiliar, o sujeito, you, que é você, e daí o verbo principal, no infinitivo, visit. Como você já tá aqui no passado, o did já tá no passado, você não precisa colocar o visit no passado também. Did you visit Paris? Você visitou Paris? Esqueci de colocar a tradução aqui, mas é você visitou Paris. Agora vamos para as questões, certo? Eu separei duas questões. São questões mais conteudistas, só para vocês terem uma noçãozinha, só para recapitular a matéria. Mas nada muito cara de Enem, certo? Tanto que aqui é o vestibular FUVEST. Mas você vai deparar, assim, em diversos textos do Enem, o passado simples, tá bom? Então, aqui, ó. She did not tell me the truth. She, espaço, to me. E daí tem várias alternativas aqui. Percebam que a primeira frase, ela já tá no passado simples. She did. Aqui tá no passado simples. Not, então é negativo. Tell me the truth. Tell, ele tá no presente porque aqui o verbo auxiliar que a gente fala, o did, o do, que ficou did, já tá no passado. Então, ela não tell é contar, falar. Ela não me contou the truth. Truth é a verdade. Então, ela não me contou a verdade. Ela, tananana, to me. Ela fez alguma coisa pra mim. Então, se ela não contou a verdade pra mim, ela mentiu pra mim, certo? Aqui, se você vê as alternativas, você tem a A, que é lie, que é mentir. Daí já caberia aqui. E daí esses outros verbos aqui, palavras que não tá nem relacionada a mentira, né? Aqui a E, então a gente já descarta
essas aqui que não fazem sentido. Ó, essas três. Então a gente fica entre a A e a E, que as duas falam sobre mentira. Só que aqui você percebe que essa primeira frase, essa situação ocorreu no passado. Ocorreu e acabou no passado. Então, aqui tem o ED, é o passado simples. She lied to me. She lied to me. Não lie. Então, opa. Letra E. Tá bom? A próxima. Marque o past tense, que é a frase no passado, de spend, a palavra no passado. Spend, live e know. Então, ó. Spend, live e know. Como é que eu sei se eu coloco ED? Aqui a gente vê com ED ou palavra diferente. Como é que eu sei qual que é qual? Vai ter que olhar na tabela. Então, por exemplo, vamos lá, spend. A gente volta lá na tabela. Opa. Aqui tá em ordem. Ai, aqui não tem, nessa tabela não tem. Tem umas tabelas que faltam. Mas, vamos pra outra, então. Vamos pra outra, depois eu passo qual que é a resposta. Know e live. Ó. Para know... Cadê o K? Aqui, ó. Know é... Aqui, ó. Que é saber, conhecer. É new. Não tem ED. Então é irregular, você não coloca o ED, certo? Então, opa. Ó, aqui tá o past tense, certo? Não é o presente particípio. Past tense é o presente simples, certo? Então não é known. Known, se você voltar lá, você vai ver que tá na terceira coluna, que é o passado particípio. Não são essas aqui. Como spend e live não tem naquela tabela, porque é muitos verbos e às vezes não cabe em uma só tabela, mas se você não achar na sua tabela, para você ter certeza, você joga só jogar no Google a palavra e coloca a palavra spend, live e coloca passado simples. Daí o Google já te mostra, certo? Para você conferir. Mas as três, elas são verbos irregulares. Então, spend fica spent. Não é ED. Então, ó, se não é ED aqui, você corta. Certo? E live é left. De novo, então, para você saber isso, você vai ter que consultar a tabela, se você já não sabe de cor. Então, mas e se eu tiver numa prova e na prova... Tem alguns vestibulares que eu acho que mostram a lista, mas a maioria eu sei que não. Essa lista dos verbos irregulares. Mas como eu sei que a maioria não adianta, você vai ter que decorar até você conhecer eles. Então, tenta dar uma decoradinha na tabela, depois você fica constantemente tendo, como eu já disse, o hábito de rever esses verbos, porque daí já fica natural, sabe? Spended. Qualquer pessoa que tem um contato maior com o inglês percebe que spended soa muito, sabe, estranho, não soa natural. Spent, você já escutou em algum lugar, então é spent. Live, live não faz sentido com ED, lived. Você não escuta por aí, porque não é a forma certa. Left é a correta. E know fica new, certo? Então, quanto mais você faz essas atividadezinhas, mesmo que pareçam meio bobas, assim, que você precisa da tabela, você tá exercitando um jeito de reler e relembrar essas palavras. Então, isso vai te ajudar aos poucos a relembrar esses verbos, certo? Então, não é
muito fácil, mas porque é um processo, sabe? Não é só sentar e estudar uma vez só, é um processo. Você vai aos poucos relembrando esses verbos, tá? Então é aquilo, quanto mais você tem contato com a língua, você vai pegando o vocabulário, inclusive você vai entendendo esses verbos aqui no passado. Então é isso. Eu sei que é um pouquinho mais complicado, ver conjugação de verbo, né? Tempo verbal não é muito fácil, é meio chato, é uma gramática mais pesada também. Mas é muito importante para você entender, fazer essas questões mais conteudistas de vestibular e fazer as questões de Enem para você interpretar certinho os textos. Então, é importante que vocês saibam. E é aquilo, pega as dicas e vai tentando aplicar no seu dia a dia, na sua rotina de estudos, tá bom? Então, eu espero que tenha ajudado essa aula, vocês, que tenha ficado claro. E eu desejo a vocês uma boa semana de estudos. E qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem ir lá no meu e-mail e mandar para mim, que eu respondo, tá bom? Então é isso. Tchau, gente.